A garra afiada rasgou a pele do rei Alfa, com um som úmido e feroz. 4 linhas vermelhas brotando instantaneamente no rosto dele, do queixo à têmpora. O sangue escorreu quente, pingando no colarinho da camisa impecável, enquanto o ar da alcova subterrânea se enchia com o cheiro metálico que os instintos de predadores como eles tanto ansiavam. Elara, a ômega rejeitada, ofegava, os olhos selvagens fixos no homem que a havia descartado como lixo há anos. Seus dedos ainda tremiam, as unhas sujas de sangue real, e o coração batia como um tambor de guerra em seu peito. Ela esperava fúria, um golpe fatal em retaliação. Mas o rei Alfa, Victor, apenas inclinou a cabeça, um sorriso lento e predatório curvando seus lábios ensanguentados. Uma marca que eu vou manter, murmurou ele, a voz rouca ecoando nas paredes de pedra úmida da Câmara das Sombras, o coração oculto do clã nos túneis sob as colinas de Eldória. Seus olhos, negros como a noite eterna que os abrigava, brilhavam com algo que não era raiva, era fome, misturada a uma possessividade que Elara conhecia bem demais. Ela recuou, as costas batendo contra a grade de ferro enferrujada que separava a cela dela do resto do labirinto subterrâneo. Como ela havia chegado ali? Uma emboscada na periferia de Valtor, a cidade cinzenta onde os humanos viviam alheios aos monstros em suas sombras. Seus antigos aliados, rivais do clã de Victor, a traíram, entregando-a como oferenda para apaziguar a guerra que fervia entre as linhagens vampíricas. Elara não era mais a ômega fraca que Victor havia exilado. Anos nas ruas escuras de Eldória a endureceram, transformando sua fraqueza em uma ferocidade instintiva. Como vampira de nascimento baixo, ela sempre fora vista como descartável, uma caçadora de segunda classe, destinada a servir os alfas dominantes, que governavam com punhos de ferro e presas afiadas. Victor, o rei alfa supremo, reinava sobre os clãs do Vale Sombrio com uma autoridade biológica inquestionável. Seu sangue era o mais puro, seus instintos os mais afiados, guiando matilhas de vampiros que caçavam em uníssono sob a lua. Ele a rejeitara publicamente na grande assembleia de Knockhaven, declarando-a indigna de sua linhagem, uma mancha em sua hierarquia perfeita. Mas agora, com as garras marcadas em seu rosto, Elara via o erro em seus olhos, ou talvez fosse apenas o brilho da caçada reacesa. "Você acha que isso muda algo?" rosnou ela, a voz ecoando baixa e ameaçadora, enquanto limpava as mãos na saia rasgada. O ar estava pesado com o cheiro de umidade e mofo das catacumbas antigas, túneis que serpenteavam por baixo das florestas densas de Eldoria, conectando as vilas isoladas aos territórios de caça. Victor se aproximou, ignorando a dor que pulsava em seu rosto, o sangue secando em linhas irregulares que pareciam runas de um pacto sombrio. Ele era imponente, alto e musculoso, com a pele pálida esticada sobre ossos que pareciam esculpidos para a eternidade. Seus movimentos eram fluidos, predatórios, como um lobo. Não, como o alfa de todos os lobos noturnos que os vampiros imitavam em suas lendas internas. "Você sempre foi teimosa, Elara", disse ele, estendendo a mão para tocar a marca fresca. Seus dedos roçaram a pele rasgada, e um tremor percorreu seu corpo. Não de dor, mas de algo primal. No mundo deles, marcas como essa não eram feridas, eram laços. Um alfa marcado por uma ômega carregava seu cheiro para sempre, um lembrete biológico de lealdade ou traição. Victor sorriu novamente, revelando presas que brilhavam à luz fraca das tochas de ferro presas às paredes. "Eu a rejeitei para protegê-la. Os rivais do clã de Ferro Negro a queriam como arma contra mim. Mas veja só, você voltou e com garras afiadas." Elara riu, um som amargo que ecoou nas sombras. Proteção? Ele a jogara aos lobos, ou melhor, aos vampiros errantes das ruas de Valtor, onde ela sobrevivera caçando ratos e humanos bêbados nas docas enevoadas. Ali, nas noites chuvosas que varriam o porto de Eldória, ela aprendera a canalizar sua ômega instintiva, a submissão fingida que desarmava presas, a fúria que explodia em emboscadas. Mas Victor não sabia da meia-irmã dela, Lyra, que a resgatara das ruas
e a treinara em segredo para infiltrar o clã dele. A traição dos aliados fora o plano perfeito, uma isca para chegar até o rei e vingar anos de humilhação. 4 linhas no rosto dele eram só o começo. Antes que ela pudesse responder, um rugido distante ecoou pelos túneis. O som de botas pesadas e presas roçando metal. Guardas do clã se aproximavam, alertados pelo cheiro de sangue real. Victor ergueu a mão, silenciando o alarme com um gesto autoritário. Ela é minha prisioneira agora, declarou para as sombras, onde olhos vermelhos piscavam na escuridão. Seus beta-lieutenantes emergiram, figuras encapuzadas com cicatrizes de batalhas passadas, leais até a medula. Levem-na para os aposentos superiores, sem correntes. Ela vai caçar ao meu lado esta noite. Elara se debateu quando 2 betas a agarraram pelos braços, mas o toque de Victor em seu ombro a paralisou. Um comando alfa que seu corpo traidor obedecia. Por quê? Sussurrou ela, enquanto eram arrastados para cima, através de escadas em espiral que levavam às ruínas camufladas na floresta de Eldória. Árvores antigas, com troncos retorcidos como veias expostas, guardavam a entrada para os territórios do clã, onde a névoa eterna escondia mansões decadentes e cemitérios esquecidos. Porque você é a marca que eu nunca quis apagar, respondeu ele, o sorriso ainda nos lábios marcados. A caçada noturna começava, e com ela, uma aliança forjada em sangue e instinto. Mas Elara sabia. Nas sombras de Eldoria, lealdades se quebravam como ossos, e sua vingança mal havia começado. O vento frio da floresta os envolveu enquanto subiam, carregando o uivo distante de presas rivais. O clã de Ferro Negro se aproximava, atraído pelo cheiro de fraqueza real. Victor a olhava como se ela fosse a chave para sua sobrevivência, mas Elara planejava ser sua ruína. 4 linhas eram só o primeiro golpe em uma guerra que pulsava em suas veias eternas. A névoa densa da floresta de Eldória engolia os primeiros passos deles como um manto vivo. Os galhos retorcidos das árvores antigas sussurrando segredos ancestrais no vento gelado que cortava a noite. Elara sentia o aperto firme dos betas em seus braços, mas era o peso do olhar de Victor que aprendia de verdade. Um laço invisível, forjado em instintos que ela odiava obedecer. O rei Alfa caminhava à frente, o sangue seco em seu rosto brilhando como veias expostas sob a lua crescente que filtrava através das copas espessas. O cheiro metálico ainda pairava no ar, misturando-se ao odor úmido de folhas apodrecidas e terra revirada. Um lembrete de que a caçada não era só por sobrevivência, era por domínio. Eles emergiram das escadas em espiral para o coração da floresta, onde as ruínas de antigas mansões vampíricas se erguiam como sentinelas esquecidas. Suas paredes de pedra cobertas de era negra que parecia pulsar com vida própria. Victor parou abruptamente, erguendo o punho para sinalizar aos betas que se dispersassem. Formem o perímetro, ordenou ele, a voz baixa e autoritária ecoando como um rosnado primal. Os lieutenantes obedeceram sem hesitar, desaparecendo nas sombras com movimentos silenciosos. Seus olhos vermelhos piscando como brasas na escuridão. Elara tentou se soltar, mas Victor se virou para ela. O sorriso marcado agora uma cicatriz fresca que distorcia sua expressão em algo quase feral. Você acha que pode me usar como isca? Sussurrou ela, os dentes cerrados enquanto o vento agitava seus cabelos emaranhados. Seu corpo ainda tremia da adrenalina da alcova, mas por baixo da raiva, uma faísca traidora de familiaridade queimava. O cheiro dele, terroso e dominante, invadia suas narinas como um veneno doce. Anos atrás, antes da rejeição, eles haviam caçado juntos nas bordas de Valtor, onde os portos enevoados abrigavam marinheiros despreparados, cujos pescoços pulsavam com vida quente. Victor a escolhera então, uma ômega de linhagem impura, para testar sua ferocidade. Mas a hierarquia do clã exigira pureza, e ele a descartara para preservar seu trono. Ele se aproximou, o calor de seu corpo contrastando com o frio da noite, e tocou o queixo dela com dedos que ainda carregavam o resquício de seu próprio sangue.
Não é isca que eu quero de você, Elara. É lealdade. Seus olhos negros a perfuravam, lendo os conflitos que ela tentava esconder. A traição de seus antigos aliados, o treinamento secreto com Lyra nas ruas sombrias de Nocthaven, onde a meia-irmã a ensinara a virar a submissão em arma. Lyra, com sua rede de informantes nos becos de Eldória, havia orquestrado a emboscada para que Elara chegasse até Victor, não para vingança cega, mas para expor as fraquezas do rei aos rivais. O clã de Ferro Negro, com suas matilhas brutais lideradas pelo Alfa Kael, farejava qualquer sinal de desunião como abutres em carniça. Antes que ela pudesse responder, um estalo seco rompeu o silêncio. Um galho quebrando sob peso humano. Ou pior, vampírico. Victor se agachou instintivamente, puxando Elara para trás de um tronco caído, coberto de musgo úmido. O ar se encheu com o cheiro de suor e medo. Humanos. Caçadores noturnos de Valtor, aqueles tolos armados com estacas improvisadas e lanternas tremeluzentes que acreditavam que podiam erradicar as sombras que assombravam suas vilas periféricas. Mas Victor farejou mais. Um traço sutil de ferro e enxofre, o odor característico dos rivais. Eles nos seguem, murmurou ele, as presas se alongando ligeiramente em antecipação. Kael enviou espiões para testar minha marca. Elara sentiu o pulso acelerar, não de medo, mas de oportunidade. Se o clã de Ferro Negro estava tão perto, talvez pudesse sinalizar para eles. Um grito abafado, um arranhão na casca de uma árvore como código. Mas o toque de Victor em sua nuca a imobilizou, um comando alfa que ativava instintos biológicos profundos, fazendo suas veias arderem com uma submissão relutante. Lute ao meu lado, ordenou ele, a voz um rosnado baixo que vibrava em seu peito. Ou morra como traidora. Eles se moveram como sombras entre as árvores, o chão macio de folhas amortecendo seus passos. A floresta de Eldória era um labirinto vivo, com trilhas escondidas que levavam às clareiras onde os clãs se reuniam para assembleias sangrentas, ou aos riachos negros que corriam sob pontes de pedra musgosa. Victor liderava, seu corpo tenso como uma corda esticada, enquanto Elara o seguia, os sentidos aguçados captando o farfalhar de folhas e o baque distante de corações humanos. De repente, lanternas piscaram à frente. 3 figuras emergiram de uma ravina, suas silhuetas toscas contra a luz amarelada. Um deles carregava uma besta carregada com virotes de prata polida, outro uma rede reforçada com malhas de ferro, ferramentas de caçadores que sabiam demais sobre as fraquezas vampíricas. Victor atacou primeiro, um borrão de velocidade e força, derrubando o líder com um golpe que quebrou o pescoço com um estalo seco. O sangue jorrou quente, salpicando o rosto marcado dele, e Elara sentiu a fome primal despertar, um rugido em sua garganta que ela mal conteve. Ela saltou sobre o segundo, suas garras rasgando a garganta exposta, enquanto o homem gritava, o som ecoando como um alarme na noite. O terceiro fugiu, mas Victor o interceptou, cravando as presas no ombro e bebendo o suficiente para silenciá-lo sem matar. Uma mensagem para os mestres dele. Ofegantes, eles se ergueram, o sangue escorrendo pelos queixos, misturando-se ao da marca de Elara no rosto de Victor. Eles eram iscas, disse ela, limpando a boca com as costas da mão, o gosto metálico acalmando a fúria em suas veias. O clã de Ferro Negro os enviou para nos atrair para uma armadilha maior. Victor assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de satisfação e suspeita. Ele se aproximou dela, o corpo ainda vibrando da caçada, e por um instante o ar entre eles crepitou com tensão não dita, uma atração instintiva que desafiava a rejeição passada. Você lutou bem, admitiu ele, traçando a própria cicatriz com o dedo, como se a tocasse pela primeira vez. Mas não confio em você ainda. Elara sorriu friamente, o coração batendo com o peso de sua duplicidade. Lyra esperava nas sombras de Nocthaven, com planos para derrubar o rei, e cada momento ao lado de Victor era um risco calculado. Enquanto arrastavam os corpos para uma vala escondida, o uivo distante de lobos, ou pior, vampiros rivais, ecoou pela floresta. A caçada noturna mal começara, e com ela,
As rachaduras na hierarquia do clã se aprofundavam. Elara sabia que sua marca no rosto dele era o começo de uma ferida maior, uma que sangraria impérios inteiros nas veias eternas de Eldória. O vento uivou mais forte, carregando o cheiro de sangue fresco e traição iminente, enquanto eles mergulhavam de volta nas sombras, inseparáveis por instinto, mas divididos por vingança. O ar da floresta de Eldória ainda pulsava com o eco dos gritos abafados dos caçadores, o chão úmido agora manchado de sangue, que se misturava à lama negra sob as raízes expostas. Elara limpava as presas com a língua, o gosto salgado e quente acalmando o fogo em suas veias, mas não o turbilhão em sua mente. Victor estava ao seu lado, o peito arfando levemente enquanto ele arrastava o último corpo para a vala improvisada, cobrindo-o com folhas podres e terra fofa. Seus olhos negros varriam as sombras, atentos a qualquer sinal de mais intrusos. Mas era o cheiro dela, misturado ao dele agora, por causa da caçada compartilhada, que o distraía, um laço instintivo que ele não podia ignorar. Precisamos voltar para a mansão das sombras antes que o amanhecer nos pegue, disse ele, a voz rouca cortando o silêncio como uma lâmina. Ele se ergueu, estendendo a mão para ajudá-la, mas Elara ignorou o gesto, levantando-se sozinha com um grunhido de desafio. A cicatriz em seu rosto brilhava à luz fraca da lua. 4 linhas irregulares que pareciam pulsar com o ritmo do coração dele. Um lembrete biológico de que ela o havia marcado de forma indelével. Nos clãs vampíricos, tal ferida não cicatrizava como as outras. Ela se entrelaçava ao sangue, carregando o cheiro da causadora para sempre, um farol para aliados e rivais. Eles se moveram em sincronia relutante pelas trilhas estreitas da floresta, os galhos baixos roçando suas peles pálidas como dedos acusadores. A névoa se adensava, enrolando-se em torno de troncos ancestrais que se erguiam como pilares de um templo esquecido, suas cascas rachadas exalando um odor de umidade e decomposição. Elara sentia o peso da presença de Victor ao seu lado, cada passo dele ecoando o dela, um ritmo primal que evocava memórias indesejadas. Noites em que caçavam juntos nas margens do Rio Negro, onde as águas turvas de Eldória carregavam os corpos de presas descartadas. Ele a havia treinado, então, moldando sua ferocidade ômega para servir à sua visão de um clã unificado. Mas a rejeição na Assembleia de Nocthaven mudara tudo. Um alfa não podia se apegar a fraquezas, e ela era vista como tal, uma linhagem impura que poderia diluir o sangue real. "Por que me trouxe para cá?" perguntou ela, quebrando o silêncio, enquanto contornavam uma ravina profunda, o vento uivando através dela como um lamento distante. "Você poderia ter me deixado apodrecer na cela, ou me matado ali mesmo." Seus olhos se voltaram para ele, procurando fraqueza na máscara de confiança que Victor usava como armadura. Ele parou por um instante, o corpo tenso sob a capa escura, e o cheiro de sangue seco em sua pele se intensificou, misturando-se ao almíscar de sua dominância alfa. "Porque o clã está fraco", admitiu ele, a voz baixa como o sussurro de folhas mortas. "Kael e o clã de Ferro Negro farejam nossa desunião como cães famintos. Seus espiões nos portos de Valtor já espalham rumores sobre a marca em meu rosto. Uma ômega rejeitada me desafiando abertamente. Se eu te matasse, seria como admitir fraqueza." Ele se aproximou, o calor de seu corpo invadindo o espaço dela, e por um segundo, Elara sentiu o puxão instintivo, o desejo biológico de se submeter que todas as ômegas carregavam como uma maldição. Mas ela o repeliu com um rosnado, as unhas se alongando ligeiramente em ameaça. "Fraqueza? Você me jogou fora como lixo para proteger seu trono", rebateu ela, o tom afiado como presas. "Agora quer que eu lute por você? Como se eu fosse sua beta leal." O caminho os levava para cima, em direção às colinas que circundavam a mansão das sombras, uma estrutura imponente de pedra cinzenta semi-enterrada na encosta, suas torres quebradas camufladas por vinhas espinhosas que cresciam como veias vivas. O lugar era o coração fortificado do clã, com salões subterrâneos cheios de mapas de territórios de caça e celas para prisioneiros rivais, tudo conectado por túneis que se estendiam até as vilas periféricas de Eldória.
Victor riu baixinho, um som que ecoou sombrio na névoa. Você nunca foi leal, Elara, mas sua fúria. Ela é uma arma que eu posso direcionar. Antes que ela pudesse responder, um farfalhar nas árvores os alertou. Não humanos dessa vez, mas algo pior. Olhos vermelhos piscaram na escuridão e 3 figuras emergiram das sombras. Betas do próprio clã de Victor, mas com posturas tensas, cheirando a dúvida e traição sutil. O líder, um vampiro corpulento chamado Thorn, com cicatrizes de batalhas antigas cruzando o peito nu, inclinou a cabeça em saudação falsa. Meu rei, disse Thorn, os olhos desviando para a cicatriz no rosto de Victor. Os rumores se espalham. O clã de Ferro Negro atacou uma de nossas patrulhas nas docas de Nocthaven. Perdas pesadas. E... há whispers sobre uma ômega infiltrada. Seu olhar se fixou em Elara acusador, e ela sentiu o ar se carregar com tensão, o cheiro de lealdade dividida impregnando o vento. Victor se posicionou à frente dela, um gesto protetor que surpreendeu até a si mesmo. Ela caçou comigo esta noite. Matamos espiões de Kael. Qualquer whisper contra ela é contra mim. Sua voz era um rosnado alfa, ativando instintos nos betas que os fez recuar ligeiramente. Mas Thorn hesitou, trocando olhares com os outros. Elara captou o traço. O cheiro de ferro negro em suas roupas, um perfume sutil que denunciava contatos com os rivais. Infiltrados. Lyra havia mencionado algo assim em suas mensagens codificadas, rabiscadas em pedaços de papel escondidos nos becos de Valtor. O confronto explodiu em um instante. Thorn atacou, garras estendidas para o pescoço de Victor, mas o Rei Alfa foi mais rápido, girando e cravando as presas no ombro do traidor com um som úmido de carne rasgada. Sangue jorrou quente e espesso, salpicando o chão enquanto os outros betas se lançaram. Elara não hesitou. Sua ferocidade ômega, afiada pelas ruas, a impulsionou para a frente. Ela derrubou um com um golpe nas pernas, rolando no musgo úmido e rasgando sua garganta com as unhas, o grito gorgolejante ecoando pela ravina. O segundo tentou fugir, mas Victor o interceptou, quebrando seu braço com um estalo seco antes de Elara finalizar com um corte preciso na jugular. Ofegantes, eles se ergueram sobre os corpos, o sangue escorrendo em riachos quentes que o solo faminto absorvia. Thorn ainda se contorcia, os olhos vidrados de dor e ódio. Kael, oferece mais, cuspiu ele, o sangue borbulhando nos lábios. Você enfraquece o clã com essa marca. Victor se agachou, apertando o pescoço do traidor até o estalo final, silenciando-o para sempre. Elara limpou as mãos na terra, o coração martelando com uma mistura de triunfo e náusea. Eles estavam por toda parte, murmurou ela, olhando para Victor. Pela primeira vez, via dúvida em seus olhos, não nela, mas no clã que ele governava. Lyra me avisou sobre isso, meus antigos aliados. Eles se infiltraram mais fundo do que você imagina. Ele se virou para ela, o rosto marcado agora salpicado de sangue fresco, e pela primeira vez, seu toque em seu braço foi gentil, quase hesitante. Lyra, sua meia-irmã das ruas de Nocthaven? A pergunta carregava peso, um reconhecimento de que Elara não era mais isolada. O vento uivou mais forte, carregando o cheiro de fumaça distante. Outro ataque, talvez nas vilas baixas de Eldória. Victor a puxou para mais perto, o laço instintivo se fortalecendo contra a vontade dela. Se ela tem informações, você vai me ajudar a usá-las. Ou isso acaba aqui. Elara assentiu, mas em sua mente os planos giravam. Usar Victor para expor as fraquezas do clã. Sinalizar para Lyra através de marcas escondidas nas árvores ao longo do caminho de volta. A mansão das sombras os esperava, suas portas de ferro rangendo na brisa noturna, mas as sombras dentro eram mais perigosas que as da floresta. Enquanto caminhavam, o peso da traição iminente os unia, mas Elara sabia que cada passo os levava mais perto do abismo. O clã sangrava por dentro, e sua vingança, forjada em garras e instintos, estava prestes a rasgar tudo ao meio. A lua se erguia mais alta, banhando o caminho em prata fria, e o uivo de rivais distantes prometia que a noite ainda guardava presas afiadas.
As portas de ferro da mansão das sombras rangeram ao se abrir, um gemido metálico que ecoou pelos salões vazios como um aviso primal. Elara pisou no vestíbulo frio, o chão de pedra polida ainda marcado por arranhões de garras antigas, testemunhas silenciosas de disputas que haviam derramado sangue real antes mesmo de Victor ascender ao trono. O ar lá dentro era denso, impregnado de umidade e do cheiro persistente de velas de cera de abelha queimadas, misturado ao odor metálico que eles traziam da floresta. Seus passos ecoavam, sincronizados apesar da tensão, enquanto betas leais emergiam das sombras laterais, olhos vermelhos fixos na cicatriz fresca no rosto do rei Alfa. Victor gesticulou para que se aproximassem, mas manteve Elara ao seu lado, o braço roçando o dela em um toque que era tanto proteção quanto posse. "Reúnam o conselho", ordenou ele, a voz rouca cortando o silêncio como uma lâmina afiada. "Os traidores de Thorn não atuam sozinhos. Quero nomes, cheiros, qualquer rastro que leve ao coração do clã de Ferro Negro." Os betas assentiram, dispersando-se pelos corredores labirínticos que se ramificavam como veias sob a mansão, levando a câmaras secretas onde mapas de Eldória eram traçados com sangue seco e territórios disputados. Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não pelo frio que se infiltrava pelas frestas das janelas em arco, mas pela vulnerabilidade que a mansão expunha. Ali, no coração do clã, as paredes pareciam sussurrar segredos, ecos de assembleias onde alfas haviam sido derrubados por betas ambiciosos e ômegas como ela, silenciadas para sempre. Ela seguiu Victor escada acima, os degraus de madeira rangendo sob o peso deles, até os aposentos superiores onde tapeçarias desbotadas retratavam caçadas ancestrais nas colinas de Eldória. O quarto dele era espartano, uma cama larga coberta de peles grossas, uma mesa entalhada com facas de osso e um espelho rachado que refletia sua forma pálida e marcada. "Você confia neles?" perguntou ela, parando na soleira enquanto ele acendia uma tocha na parede, a chama dançando e lançando sombras que alongavam suas silhuetas como predadores esticados. Victor se virou, os olhos negros encontrando os dela com uma intensidade que a fez recuar um passo instintivo. O sangue seco em sua cicatriz parecia vivo à luz tremeluzente. 4 linhas que traçavam um caminho de queixo à têmpora, um emblema de sua teimosia compartilhada. "Confio no medo que inspiro", respondeu ele aproximando-se devagar, o cheiro de terra e sangue fresco emanando de sua pele. "Mas você é o enigma que Kael explora." Ele estendeu a mão, traçando o ar perto do braço dela sem tocá-la, como se testasse os limites de sua resistência. Elara sentiu o puxão biológico, o instinto ômega que respondia à dominância alfa dele, fazendo suas presas formigarem com uma fome misturada à raiva. Anos nas ruas de Valtor a haviam ensinado a resistir, mas aqui, no covil dele, era mais difícil. Antes que pudesse retrucar, um beta irrompeu pela porta adjacente, ofegante, o rosto sujo de terra das patrulhas. "Meu rei, o conselho está reunido na Câmara das Veias. Mas há um mensageiro na entrada principal, do clã de Ferro Negro. Ele carrega uma oferta de trégua, selada com sangue de Kael." A notícia pairou no ar como veneno, e Victor rosnou baixo, os músculos tensionando sob a camisa rasgada. Elara captou o traço sutil no ar, o cheiro de ferro e enxofre que os rivais usavam para mascarar seus rastros, o mesmo que sentira nos traidores da floresta. Eles desceram juntos, o eco de seus passos, misturando-se ao murmúrio distante de vozes no subsolo. A Câmara das Veias era um salão circular escavado na rocha viva, iluminado por veias de quartzo que captavam a luz das tochas e a faziam pulsar como artérias expostas. O conselho, uma dúzia de alfas e betas cicatrizados, com peles pálidas e olhares afiados, esperava ao redor de uma mesa de pedra central, onde um mapa de Eldória se desenrolava, marcado com fronteiras disputadas. As docas de Nocthaven ao norte, as florestas densas ao sul e o Rio Negro cortando como uma ferida aberta. O mensageiro de Kael estava acorrentado no centro,
um vampiro magro com olhos cinzentos e presas curtas, o pulso sangrando de um corte deliberado em sua palma. Rei Victor, começou o mensageiro, a voz trêmula mas desafiadora, enquanto erguia a mão ensanguentada. Kaelo oferece trégua, em troca da ômega que o marcou. Elara, a rejeitada. Ele sabe de sua fraqueza, o laço que ela forjou em sua carne. Entregue-a, e as patrulhas param nas vilas baixas de Valtor. Recuse, e o clã de Ferro Negro marchará sobre a mansão ao amanhecer. O silêncio que se seguiu foi sufocante, os conselheiros trocando olhares carregados de dúvida, o cheiro de traição sutil permeando o ar como névoa. Elara sentiu o olhar de Victor sobre ela, pesado como correntes, mas ele não hesitou. Com um movimento fluido, ele se aproximou do mensageiro e cravou as presas em seu pescoço, bebendo um gole profundo que fez o prisioneiro arquear as costas em agonia. Sangue escorreu pelo queixo de Victor quando ele se afastou, os olhos flamejantes. Diga a Kael que a ômega é minha. Sua marca é minha força, não fraqueza. E se ele marchar, Eldória beberá o sangue de seu clã até as margens do Rio Negro. O mensageiro foi arrastado para fora, gemendo, enquanto o conselho murmurava aprovações relutantes, mas Elara viu as rachaduras, olhares desviados, punhos cerrados. De volta aos aposentos, com a porta trancada, Victor se encostou na parede, o peito arfando. Eles duvidam de mim por sua causa, disse ele, a voz baixa e acusadora. Mas havia uma vulnerabilidade ali, um alfa exposto que Elara nunca vira. Ela se aproximou, o coração batendo com o conflito interno. Vingança ou sobrevivência? Lyra me contatou antes da emboscada. Ela tem espiões no clã de Ferro Negro, mapeando os túneis sob as colinas de Nocthaven. Se eu sinalizar para ela, podemos virar o jogo. Victor a agarrou pelo pulso, puxando-a para perto, os rostos a centímetros de distância, o calor de seus corpos colidindo como faíscas. E por que eu confiaria em você, depois de anos de ódio? Seus lábios roçaram a orelha dela, o cheiro dele invadindo seus sentidos, ativando instintos que faziam suas veias arderem. Elara não recuou. Em vez disso, cravou as unhas em seu braço, não para ferir, mas para ancorar. Porque eu te marquei, Victor, e marcas como essa não mentem. Mas se você me usar, eu uso você de volta. O momento se esticou, tenso e elétrico, até que um estrondo distante sacudiu as paredes, o som de portões sendo forçados nas vilas periféricas de Eldória. Gritos ecoaram pelos túneis, misturados ao clangor de metal e ao rugido de presas. O clã de Ferro Negro atacava cedo, testando as defesas. Victor a soltou, os olhos endurecendo em determinação. Então lute comigo. Prove sua lealdade esta noite. Elara assentiu, mas em sua mente os planos se entrelaçavam. Durante a batalha, ela deixaria uma marca na árvore mais próxima, um arranhão codificado para Lyra. A mansão tremeu novamente, o ar se enchendo de poeira e cheiro de sangue fresco, enquanto eles corriam para as escadas, mergulhando no caos que ameaçava engolir tudo. A guerra nas veias de Eldória pulsava mais forte, e Elara, no centro dela, sentia o laço com Victor se tornar tanto salvação quanto armadilha. Uma dança de instintos que poderia destruí-los a ambos. O clangor de metal contra metal ecoou pelos corredores da Mansão das Sombras como um grito de guerra primordial, enquanto Elara e Victor mergulhavam escada abaixo, o ar se enchendo de poeira e do fedor acre de sangue recém-derramado. Gritos roucos cortavam a noite, misturados ao rosnado de presas se chocando e ao estalo de ossos se partindo. Os invasores do clã de Ferro Negro haviam forçado os portões periféricos, seus corpos musculosos e marcados por tatuagens de ferro negro avançando como uma maré de sombras vivas pelos túneis que ligavam a mansão às vilas baixas de Eldória. Elara sentiu o pulso acelerado, não só pela adrenalina, mas pela oportunidade que piscava em sua mente. O caos era o véu perfeito para sua traição sutil. Victor liderava, um borrão de velocidade e fúria alfa, derrubando o primeiro invasor com um golpe que rasgou o peito do vampiro, expondo costelas pálidas que brilhavam à luz das tochas tremeluzentes. Sangue jorrou quente, salpicando as paredes de pedra úmida,
E o cheiro metálico invadiu as narinas de Elara, despertando sua fome instintiva. Ela saltou sobre outro, uma fêmea beta com garras alongadas, rolando pelo chão escorregadio de lama e detritos. Suas unhas cravaram na garganta da inimiga, o som gorgolejante ecoando enquanto o corpo se contorcia em agonia. Eles vieram pelo sul, gritou um beta leal do clã de Victor, emergindo de uma alcova lateral com o braço sangrando, os olhos vermelhos flamejantes de raiva. Eles avançaram pelo labirinto de túneis, o ar denso com umidade e o eco distante de uivos rivais que pareciam nascer das veias da terra. As paredes, esculpidas por séculos de escavações vampíricas, pulsavam com umidade fria, gotas escorrendo como suor de um corpo ferido. Victor parou em uma bifurcação, o nariz farejando o ar carregado. "Traidores dentro!" rosnou ele, virando-se para Elara com um olhar que misturava suspeita e necessidade. Os cheiros se misturam, nossos e os deles. Ela assentiu, o coração martelando, e aproveitou o momento para arranhar discretamente a parede de pedra com a unha. 4 linhas rasas em padrão codificado, o sinal para Lyra, que vigiava das colinas de Nocthaven. Sua meia-irmã entenderia. Era o chamado para a intervenção final. O confronto explodiu na Câmara das Veias, onde o conselho ainda se reunia em pânico. Corpos jaziam espalhados ao redor da mesa de pedra, conselheiros leais com gargantas rasgadas e olhos vidrados, enquanto 3 betas do clã de Victor, infiltrados, como Thorn, enfrentavam os invasores de Kyle. Um deles, um alfa secundário chamado Draven, virou-se contra Victor no instante em que o rei entrou, garras estendidas para o pescoço marcado. "Sua fraqueza nos condena", cuspiu Draven, o cheiro de ferro negro emanando de sua pele suada. Victor desviou o golpe com um rosnado primal, cravando as presas no ombro do traidor e bebendo o suficiente para enfraquecê-lo. O sangue amargo de lealdade quebrada escorrendo por sua cicatriz. Elara não esperou ordens. Sua ferocidade ômega, forjada nas ruas enevoadas de Valtor, a impulsionou para o centro do caos. Ela derrubou uma invasora com um chute nas pernas, rolando e rasgando sua barriga exposta, entranhas frias se derramando no chão como serpentes mortas. Mas o número os pressionava. Mais de uma dúzia de rivais surgia das sombras, liderados por um tenente de Kyle, um vampiro alto com presas curvadas como foices. "A Ômega é nossa!" berrou ele, avançando para Elara com uma rede de ferro que tilintava ameaçadoramente. Ela se esquivou por pouco, o metal roçando seu braço e queimando a pele como ácido. Mas Victor interceptou, quebrando o braço do tenente com um estalo seco que ecoou como um trovão. Eles lutaram costas com costas, o laço instintivo se ativando apesar da raiva dela. Cada movimento sincronizava. Victor atacava alto, Elara baixo, seus corpos se roçando em uma dança mortal que evocava caçadas antigas no Rio Negro. Sangue escorria por seus rostos, misturando-se ao da cicatriz dele. E por um instante, no meio do furor, Elara sentiu o puxão, não só biológico, mas algo mais profundo, uma conexão que desafiava a rejeição. Um invasor a agarrou pelo cabelo, puxando-a para trás, mas ela girou cravando as presas em sua mão e arrancando tendões com um som úmido. Victor terminou o serviço, decapitando o homem com um golpe preciso, o corpo caindo com um baque surdo. O tenente de Kael, agora com o braço pendendo inútil, recuou para as sombras, mas não antes de cuspir uma provocação. Kael sabe da meia-irmã dela. Lyra já nos entregou os mapas dos túneis. Sua Ômega é a ponte para nossa vitória. As palavras atingiram Elara como um golpe, o ar fugindo de seus pulmões. Lyra, traída por sua própria sangue? Mas o cheiro no ar, o mesmo almíscar familiar das mensagens codificadas, confirmava. Sua meia-irmã havia jogado dos 2 lados, usando Elara como peão para enfraquecer ambos os clãs e erguer o seu próprio nas ruas de Nocthaven. Victor se virou para ela, os olhos negros flamejantes de fúria, mas o combate não permitia pausas. Mais rivais surgiam, uivando promessas de morte. Eles recuaram para um corredor lateral, o chão escorregadio com sangue e vísceras, enquanto betas leais reforçavam as linhas. Victor a empurrou contra a parede,
o corpo pressionando-o dela em uma barreira protetora. Lyra, ela era sua fraqueza todo o tempo? Rosnou ele, o hálito quente contra sua pele, misturado ao cheiro de suor e matança. Elara debateu-se, as unhas cravando em seus ombros, não para ferir, mas para se ancorar no turbilhão. Eu pensei que ela me queria vingada, mas se ela os traiu, então nós dois fomos tolos. O toque dele ativou o instinto ômega, fazendo suas veias arderem com submissão relutante, mas ela o empurrou de volta, os olhos selvagens. Não confie em mim agora. Use-me para acabar com isso. Um rugido coletivo veio do salão principal. O clã de Ferro Negro recuava, mas não sem custo. Corpos se empilhavam como lenha para uma fogueira sangrenta, o ar denso com o fedor de morte e derrota parcial. Victor a soltou, limpando o sangue do rosto com o dorso da mão, a cicatriz pulsando como um coração exposto. Então prove. Ajude-me a selar os túneis ao sul, onde Lyra deve estar infiltrada. Eles correram juntos, o eco de seus passos misturando-se aos gemidos dos feridos, enquanto a mansão tremia com os últimos embates. Elara sentia o peso da traição de Lyra como uma ferida aberta, mas no caos via uma chance. Expor a meia-irmã para Victor poderia solidificar sua posição, ou destruí-la de vez. Enquanto contornavam uma pilha de corpos, um último invasor saltou das sombras. Kael em pessoa, não seu beta-chefe, com olhos cinzentos cheios de ódio. Ele atacou Victor pelas costas, garras mirando a cicatriz como troféu. Elara reagiu por instinto, lançando-se entre eles e recebendo o golpe no ombro, a dor queimando como fogo líquido. Sangue jorrou, mas ela contra-atacou, rasgando o peito do beta com fúria renovada. Victor terminou-o com um cravamento de presas no pescoço, bebendo até o último suspiro. Ofegantes, eles se encostaram na parede, o sangue dela escorrendo pelo braço dele, selando um laço não dito. Amanhã caçamos Lyra, murmurou Victor, o tom rouco de exaustão e algo mais. Respeito, talvez. Elara assentiu, mas em sua mente os planos giravam. A traição de Lyra mudava tudo, mas sua vingança contra Victor ainda queimava. O silêncio caiu sobre a mansão, quebrado apenas pelo gotejar distante de água nos túneis, e o vento uivante lá fora carregava o cheiro de fumaça das vilas incendiadas. Eldória sangrava, e no coração da guerra, Elara e Victor estavam mais entrelaçados do que nunca, uma marca que poderia salvá-los ou condená-los ao abismo eterno. O sol nascente tingia as colinas de Eldória, com um vermelho sangrento, filtrando através da névoa espessa que se agarrava às árvores como um sudário vivo. Elara sentia o peso da noite anterior nos ossos, o ombro latejando onde as garras do beta de Kael haviam rasgado sua carne. Mas a dor era um lembrete afiado de sua escolha. Lutar ao lado de Victor, mesmo que cada gota de sangue derramado a aproximasse de uma traição que ainda queimava em seu peito. Eles emergiram da mansão das sombras, pela porta posterior, um portal camuflado por vinhas espinhosas que se entrelaçavam como veias pulsantes na encosta rochosa. O ar estava carregado de umidade fria, misturado ao cheiro acre de fumaça das vilas periféricas, onde os incêndios provocados pelo clã de Ferro Negro ainda crepitavam em brasas mornas. Victor caminhava à frente, o corpo tenso como uma corda esticada, a cicatriz em seu rosto brilhando como runas frescas sob a luz fraca. 4 linhas irregulares, sua marca indelével, pareciam pulsar com o ritmo de seu sangue alfa, um farol que atraía tanto lealdade quanto inveja. Ele não olhava para trás, mas Elara sentia o laço instintivo os unindo, um puxão biológico que fazia suas veias arderem com submissão relutante. Lyra está nas ruínas do antigo forte de Ravenna, disse ele, a voz rouca ecoando baixa, enquanto contornavam uma trilha estreita ladeada por pedras musgosas. Meus espiões confirmaram. Ela se esconde ali, usando os túneis conectados aos portos de Nocthaven para coordenar os ataques. Elara assentiu, os dentes cerrados contra o vento cortante que agitava seus cabelos emaranhados. As ruínas do forte de Ravenna ficavam nas bordas sul de Eldória, um labirinto de muralhas desmoronadas e câmaras subterrâneas
que outrora serviram como refúgio para clãs exilados, agora um ninho de traidores e sombras esquecidas. Ela havia passado noites ali durante seu exílio, caçando ratos e humanos errantes nas profundezas úmidas, aprendendo a sobreviver com o instinto ômega que Victor uma vez descartara como fraqueza. Agora, ir até lá significava confrontar não só a meia-irmã, mas o eco de sua própria fúria, a vingança que a impulsionara desde a rejeição na Assembleia de Nocthaven. Eles se moveram em silêncio predatório, os pés amortecidos pelo tapete de folhas apodrecidas que cobria o solo da floresta. O amanhecer os enfraquecia ligeiramente, forçando-os a se abrigar sob copas densas, onde a luz mal penetrava, mas o cheiro de lira os guiava. Um almíscar familiar, misturado ao ferro negro dos rivais e ao suor de planos traçados nas sombras. Elara sentia o conflito roer sua mente. Lyra a salvara das ruas de Valtor, treinando-a em emboscadas nos becos enevoados, prometendo um clã onde ômegas como elas não seriam descartadas. Mas a revelação do beta de Kael na batalha ecoava. Lyra jogara dos dois lados, usando Elara para enfraquecer Victor, e com isso, erguer sua própria hierarquia nas docas de Nocthaven. Ao se aproximarem das ruínas, o forte se erguia como uma ferida aberta na paisagem. Torres quebradas inclinadas sobre um pátio coberto de era negra, as paredes de pedra cinzenta marcadas por rachaduras que sangravam umidade. Um portão enferrujado rangia na brisa, e o ar se encheu com o cheiro de poeira e decomposição, misturado ao sutil odor de sangue fresco. Victor sinalizou para que ela se agachasse atrás de um muro desabado, seus olhos negros varrendo as sombras. Ela não está sozinha, murmurou ele, as presas se alongando ligeiramente em antecipação. 2 betas de Kael a protegem. Mate-os rápido. Lyra é minha. Elara rosnou baixo, o instinto ômega rebelando-se contra o comando, mas ela obedeceu, circundando pelo flanco esquerdo com movimentos fluidos. Seu ombro doía a cada passo, mas a fúria a impulsionava, uma ferocidade que Victor havia despertado anos atrás nas caçadas ao longo do Rio Negro. Ela emergiu de uma alcova escondida, saltando sobre o primeiro beta com um golpe que rasgou sua garganta. O sangue jorrando quente e espesso no chão de cascalho. O segundo se virou, garras estendidas, mas ela o derrubou com um chute nas pernas, cravando as unhas em seu peito exposto, enquanto ele gorgolejava uma maldição. O som úmido de carne rasgada ecoou, e o corpo caiu inerte, os olhos vermelhos se apagando como brasas sufocadas. Victor já estava na câmara central, uma sala abobadada com colunas rachadas que sustentavam um teto instável. Lyra estava lá, encostada em uma parede úmida, os cabelos negros emaranhados caindo sobre um rosto pálido, marcado por cicatrizes de ruas. Seus olhos, idênticos aos de Elara, brilharam com surpresa e traição ao vê-las. Irmã, você veio me entregar? Cuspiu ela, a voz afiada como presas, enquanto recuava para uma grade de ferro que levava aos túneis inferiores. O ar estava pesado com o cheiro de umidade e medo, gotas escorrendo das rachaduras como lágrimas eternas. Elara parou, o coração martelando com uma mistura de ódio e dor. Você me usou, Lyra. Me treinou para vingar, mas entregou mapas a Kael. Por quê? Victor se posicionou ao lado dela, um rosnado baixo vibrando em seu peito, mas ele permitiu o confronto, os olhos fixos na meia-irmã, como em uma presa encurralada. Lyra riu, um som amargo que ecoou nas sombras. Vingança? Eu te salvei para construir algo maior. Victor te rejeitou, porque ômegas como nós são peões em sua hierarquia pura. Kael prometeu poder, um clã, onde sangue impuro reina. Usei você para rachar os dois, e agora Nocthaven será meu. Ela se moveu rápido, garras estendidas para Elara, mas Victor interceptou, agarrando seu pulso com força esmagadora. O estalo de ossos partindo encheu o ar e Lyra gritou, o sangue escorrendo de cortes frescos em sua pele. Elara avançou, as unhas cravando no ombro da meia-irmã, não para matar, mas para imobilizar. Você me transformou em arma, mas eu escolho meu próprio destino.
Com um empurrão, jogou Lyra contra a parede, o impacto ecoando como um julgamento final. Victor se aproximou, as presas cravadas no pescoço dela em um gole rápido que silenciou seus protestos, bebendo o suficiente para enfraquecê-la sem misericórdia. Lyra desabou, os olhos vidrados de derrota, o corpo tremendo enquanto o veneno alfa a paralisava. O silêncio que se seguiu foi sufocante, quebrado apenas pelo gotejar distante nos túneis. Victor se ergueu, limpando o sangue dos lábios, e olhou para Elara com uma intensidade que misturava posse e algo novo: aceitação. Ela vive para ser interrogada. Os túneis sob Nocthaven cairão com suas confissões. Ele tocou a cicatriz em seu rosto, traçando as 4 linhas com o dedo. Um gesto que fez o ar crepitar com tensão primal. Você lutou como alfa esta noite, não mais rejeitada. Elara sentiu o puxão instintivo, o laço biológico se entrelaçando mais fundo, mas pela primeira vez não era submissão, era parceria. Anos de fúria se dissolveram no cheiro compartilhado de sangue e vitória, o vento frio da entrada das ruínas, carregando o uivo distante de patrulhas leais, reconquistando as vilas de Eldória. O clã de Ferro Negro recuaria, enfraquecido pela perda de Lyra, e Victor, marcado por ela, reinaria com uma força renovada. Mas Elara sabia, nas veias eternas de Eldoria, lealdades eram fluidas como o Rio Negro, e sua marca nele era tanto coroa quanto maldição. Enquanto arrastavam Lyra de volta à mansão, o sol subia devagar, banhando as colinas em luz que não os tocava. A guerra pulsava em suas veias, mas pela primeira vez, Elara caminhava ao lado do rei, não como ômega, mas como igual. Uma ferida que curava em aliança sombria, forjada em garras e instintos que ecoariam para sempre nas sombras de Eldória.